E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muito prazer, sou Calvoso, tô por aqui direto e olha só, hein? Tô vendo um sorrisão do outro lado da tela. Um sorrisão aí do seu lado. Afinal de contas, torcedor tricolor. Tava com saudade de vencer, né? Fala a verdade. Aliviou? Deu uma tranquilizada? Tá mais frio agora? Tá mais tranquilo? 3 pontinhos na, na conta aí, pode ficar rindo à toa, aliviado, tudo certo, time maravilhoso, jogando muita bola, afinal de contas ganhou. E ganhou, tá bom, tá tudo maravilhoso, né? Um monte de analista de resultado tá falando isso, hein? Mas olha só, a coisa, como disse o Fernando Diniz no jogo passado, não foi nem do céu nem para o inferno, e nem do inferno para o céu. O caminho está ali sinuoso. Claro, Fernando Diniz não é uma santidade, uma entidade que veio do céu direto para a terra e não merece críticas. Obviamente merece críticas quando erra, e eu acho que em alguns momentos dessa partida errou sim contra o Bragantino, errou sim, fez algumas coisas que eu discordo, mas volto a dizer, saldo do Fernando Diniz extremamente positivo, altamente merecedor de aplausos, merecedor do que está sendo feito e principalmente olhando para frente, a coisa tende a melhorar. O pior já passou e eu estou falando isso há algum tempo. O pior já passou e eu concordo plenamente com ele que desde a partida contra o Corinthians o Fluminense está demonstrando uma evolução. Eu falei isso aqui no dia do jogo do Corinthians e volto a falar mais uma vez. Desde essa partida o time está evoluindo. Não é porque ganhou, não é porque perdeu que a gente tem que condenar uma equipe, condenar uma atuação. Ontem, por exemplo, contra o Bragantino, já falando disso aqui, pensando lá na frente, para que a gente vai encarar o River Plate, você pode ver que a equipe voltou a se aproximar, voltou a jogar junto, voltou a ter passes curtos, coisas que estava faltando. Ah, mas olha só, você não criticava o time porque não tinha alternância de jogada? Sim, verdade. Bem lembrado desse ponto. Olha só, se você notar, além dessa reaproximação, desse reagrupamento dos jogadores, jogando curtinho, quando a coisa não está dando certo, o que o Fluminense está fazendo? Jogo longo, principalmente com o Felipe Melo no início do primeiro tempo. O Felipe Melo tentou várias vezes, errou, vamos ser sinceros. Não acertou a maioria das saídas de passe longo. O próprio Fábio tá fazendo isso direto. O Ganso, se você perceber, tá sempre se posicionando do lado direito, na linha do meio de campo, quando o time está pressionado. Dificilmente ele volta, como ele costuma fazer, a ficar ali perto da intermediária. Ele tem saído um pouco mais e ido para a linha de meio de campo do lado direito, porque ele já sabe que dali é onde o Felipe Melo vai lançar, é onde o Fábio vai procurá-lo. Isso está acontecendo. Ou seja, o Fluminense está buscando sim a alternativa para uma situação de que está sendo marcado. Inclusive, ontem teve uma comentarista aí, sei que você acompanhou a transmissão do jogo depois, eu tive assistindo aqui depois, falando que Fluminense foi descoberto. Descobriram como se marca o time do Fluminense. Cara, discordo totalmente. O Fluminense joga assim desde o ano passado. É óbvio, ou a gente está desconsiderando, achando que os treinadores adversários estavam dormindo esse tempo todo. O Campeonato Carioca inteiro o Fluminense jogou assim. Desde o início da temporada no Campeonato Brasileiro, o Fluminense joga assim. Na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, o Fluminense jogou assim. Será que ninguém notou, ninguém percebeu que era assim que o Fluminense jogava? Para com isso, né? O que mudou em relação por que o Fluminense está tendo mais dificuldade de sair? Porque a qualidade técnica de saída de bola caiu. Saiu o Marcelo, saiu o Alexander. A gente sabe que o Keno, que é um jogador que faz esse rompimento de linhas, não está em campo. Então, obviamente, que a dificuldade vai aumentar. Não é que o adversário percebeu, é que o Fluminense teve uma queda de qualidade e também no aspecto físico também. Obviamente que isso vai acontecer. Vai ter uma dificuldade maior e é isso que vem acontecendo. Mas, desde a partida contra o Corinthians, eu também aí concordo plenamente com o Fernando Diniz. O time se reagrupou, está se reaproximando, tentando sair com toques curtos, coisa que estava tendo muita dificuldade. Tá? Então, eu acho que não adianta a gente cobrar, por exemplo, do Martinelli um desempenho similar ao do Alexander. São jogadores de características diferentes. Hoje, o Martinelli é o reserva. Você não espere que ele tenha o mesmo desempenho do Alexander. Da mesma forma, o Lima. Lima ontem jogou muito bem. Mas você não vai esperar que ele desempenhe o mesmo papel do Keno. Keno é o titular. O Keno é o jogador que vai fazer aquela velocidade, aquela coisa, mesma coisa que o Arias faz do lado dele, o Keno faz do outro lado. Mas você não vai esperar isso do Lima. O Lima, por um outro lado, recompõe muito melhor o meio-campo. Ajuda o Ganso muitas vezes. E ontem, especificamente, ele teve uma atuação muito boa.
mas o time fica um pouco mais lento, o time fica um pouco mais burocrático. Então não dá para a gente fazer esse tipo de comparação, o que acaba dificultando, sim, na saída de bola, na velocidade da equipe para chegar no ataque. Então, nesse ponto, concordo plenamente com o Fernando Diniz e acho, sim, que a imprensa está criticando de forma equivocada, porque cada um tem direito de ter sua opinião, mas de uma forma exagerada nesse sentido. Por outro lado, o que eu diria para o Fernando Diniz? Você continua pegando pesado na parte física desse time do Fluminense. O time ontem estava despencando, desmoronando fisicamente. O Fernando Diniz demorando a fazer substituições. Fez a primeira alteração, tirando o Ganso, que era o jogador de criação. Tudo bem que ele ameaçou sentir ali, mexeu e tal. E é um jogador que com frequência precisa sair antes mesmo, e botou o Lelê. O Lelê é um jogador que em alguns momentos parece que desliga do jogo. Não sei se é a falta de trabalho de base, não sei se é uma coisa dele também, mas parece que é um jogador meio frio. E ontem o Fluminense estava precisando dar uma incendiada na parte ofensiva e ressentiu muito essa parte do Lelê. Jogador tranquilão, bem frio e tal. Acho que para esse jogo precisava de uma incendiada. E nesse ponto eu acho que o Fernando Diniz errou. Que a outra alteração foi a saída do Felipe Melo. Tudo bem, o Felipe Melo pediu para sair. Também muita gente não percebeu, não sacou, mas o Felipe Melo pediu para sair. E foi alterar, entrou o Manuel. E aí depois sim que eu acho que o Fernando Diniz errou, e errou feio. Porque ele tinha o Isaac no banco de reserva, um jogador de velocidade. Ou ele podia até tirar o Cano, que tá ali ansioso. O Fernando Diniz, também mais uma vez falando nele, diz que ele não tá ansioso, mas nitidamente está ansioso sim, querendo marcar. Mas, questão de tempo, a coisa vai voltar. A tendência é essa. Mas, por exemplo, podia ter tirado o Cano, podia ter dado uma folga para o Ares, que é um jogador que acabou o jogo extenuado. Você via que ele estava muito cansado. Então, botar um garoto ali para correr, faltando 10 minutos para jogar, talvez fosse melhor do que botar a pressão toda em cima do Fluminense. E vale lembrar, o Fluminense ainda tinha mais uma alteração, podia ter feito junto. Mas não, ele preferiu segurar o resultado, botou ali o David Braz no lugar do Nino, que também sentiu alguma coisa e pediu para sair também. Mas a alteração que eu não gostei mesmo foi a entrada do Thiago Santos no lugar do Lima, porque acabou totalmente a parte de criação e aí sim trouxe o Bragantino. Segundo o treinador do Fluminense, não houve pressão, não houve risco. Eu acho que houve sim. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, o Bragantino podia se animar, podia correr atrás do resultado, pelo menos de um empate, mas, para a sorte do Flusão, nada disso aconteceu. E os 3 pontos, que era o mais importante, tá? Nesse momento, o Fluminense precisava ganhar. Não importa se jogando bonito, jogando feio, jogando com, sei lá, de qualquer forma, tinha que ganhar. E ganhou, fez sua obrigação. A sequência no Brasileiro é interessante agora nesse momento. Vem Goiás, depois Atlético Mineiro em casa e Bahia. São 3 jogos possíveis de serem vencidos? Sim, a gente sabe que o Atlético Mineiro é um jogo mais complicado, porém, jogando em casa, o Fluminense tem plenas condições de fazer um jogo de igual para igual contra o Galo e até ganhar a partida, porque nesse momento está todo mundo aí pensando no topo da tabela. Vale lembrar que vamos ter também parada do jogo da data FIFA, ou seja, vai poder dar uma respirada nesse time para que a gente possa ter uma tranquilidade aí. Alguns jogadores já vão estar voltando, provavelmente o Keno já vai estar recuperado. E se tudo andar bem, a tendência é de que em breve Alexander e Marcelo também retornem. Marcelo ainda não tem muita base, mas o Alexander pode ser que retorne um pouquinho antes. Tá? Focando já na Copa Libertadores, quarta-feira, Fluminense e River Plate. Jogo decisivo para o River Plate, jogo de vida ou morte. E é assim que eles estão tratando o jogo lá. É um jogo de vida ou morte, final antecipada. O Olé, inclusive, hoje estampa lá no seu site que é final antecipada. Mas, para alegria do Flusão, para alegria da torcida do Fluminense, se você parar a pensar, o retrospecto do River Plate contra time brasileiro na Copa Libertadores não é dos melhores não, tá? A gente também sabe também que teve a questão lá da tragédia que aconteceu no estádio do River Plate. É provável que esse setor onde aconteceu o falecimento do torcedor esteja fechado. Até o momento está isolada a área lá, então há essa dificuldade. Então vai ter um espaço ali que provavelmente vai estar fechado. E além do fato, né, do psicológico da torcida, tá vendo aquela cena, vendo aquela coisa toda, pode ser que dê uma murchada nos torcedores, porque realmente foi uma tragédia, uma coisa muito chata, uma coisa muito ruim, e pode impactar, de certa forma, a torcida. Os jogadores estão encarando, sim, essa partida como uma decisão, já estive dando uma olhadinha ali, mas
vale lembrar, para o Fluminense, um empate é um ótimo resultado, praticamente garante ali a sua classificação, carimba a sua passagem, tira a chance do River Plate, que é sim um adversário para frente, que pode ser complicado, é um time grande, então a gente podendo matar logo adversário grande é interessante. Mas como eu falei, o retrospecto do River Plate contra os times brasileiros na Copa Libertadores não tem sido legal não, tá? Em 2015, olha só, nas quartas de final da Copa Libertadores, o Cruzeiro faturou o River Plate lá, e tudo são jogos lá na Argentina, em Buenos Aires, tá? O Cruzeiro ganhou em 2015 1-0, em 2016 o São Paulo foi lá, empatou em 1-1, em 2018 Flamengo e Grêmio, tá? O Flamengo empatou em 0-0, o Grêmio ganhou de 1-0. Em 2019, o Inter empatou em 2-2 e o Cruzeiro ganhou, empatou por 0-0. Ou seja, temos aí mais um jogo. Em 21, o Flusão, mas já foi lá no Monumental de Nunes, meteu 3-1 e o Atlético Mineiro também em 2021 ganhou de 1-0. O último confronto contra o Brasileiro na Copa Libertadores foi favorável para o River. Ele venceu por 2-0 o Fortaleza, mas se a gente parar para pensar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos sem vitória contra o Brasileiro na Copa Libertadores e apenas uma vitória para o River Plate. Se isso serve de ânimo, de alegria, se isso serve de entusiasmo, tá aí um dado interessante que vale botar na balança a favor do tricolor. Mas não espere jogo fácil, vai ser sim uma batalha daquelas e o Fluminense vai precisar de muito, mas muita força para superar essa situação bem adversa. Jogadores experientes serão fundamentais. Se espera muito do Felipe Melo, já que o Marcelo não vai poder jogar. Vai precisar de um jogador de força, de técnica, mas vai ter que ter muita raça, independente de qualquer coisa. Porque sim, vai ser uma guerra. Eles vão vir para jogo de estilo argentino, Copa Libertadores, ou seja, não dá para esperar nada diferente disso. E aí, essa recomposição psicológica e física passa muito nas mãos do Fernando Diniz, que vai ter sim que fazer um trabalho muito intenso nesses dias que antecedem a partida contra o River Plate lá na Argentina. E você, Tricolor, me diz aí, o que você está achando disso tudo? Você acha que o Flusão reencontrou seu caminho? Se você acha que ele reencontrou seu caminho, não esquece, mete o dedo no like aqui e se inscreve no canal, afinal de contas, teu parceiro aqui precisa ir muito. Se você discorda, comenta, mete comentário aqui, troca uma ideia comigo. A galera está comentando bastante, está sendo bem interessante esse bate-papo. Se você concorda, pode dizer que concorda também, não faz mal nenhum, tá? Mas não esquece de meter aqui o dedo no like, se inscrever no canal. A gente está crescendo, está precisando da sua ajuda. Não esquece de fazer isso, cara. Para agora, 2 segundos você faz isso. Mete o dedo no like e tá inscrito aqui. Mete também o seu dedo no inscreva-se e vai me ajudar pra caramba. Tá beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.